Esse sorriso contagiante e essa alegria exacerbada têm uma explicação bem simples. É outubro e essas bonecas que ela segura com intimidade em suas mãos é o seu presente do Dia das Crianças. Esse sorriso puro e esse apego interminável é da garotinha Lady das Neves. E ao pesquisar para escrever esse roteiro, eu senti um aperto no peito ao descobrir que ela teve pouquíssimos dias para brincar com suas amiguinhas. Porque, poucos dias depois, essa garotinha estava no leito do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. As 4 pessoas transferidas hoje de Goiânia, agora são 10 os pacientes internados no Hospital Naval Marcílio Dias. 3 casos são considerados muito graves. Roberto Santos Alves, de 24 anos, Devair Alves Ferreira, de 33, dono do Ferro Velho em Goiânia, e a filha dele, Leide, de 6 anos, que inclusive ingeriu um pouco do material radioativo. Os 3 estão com radiodermites, as queimaduras provocadas pela radiação numa área extensa do corpo, e além disso, tiveram destruição da medula óssea, o que impede a renovação do sangue e reduz a capacidade imunológica. Por isso, tem poucas chances de sobrevivência. A única esperança no caso seria um transplante de medula óssea, que ainda vai depender da resistência do organismo das 3 vítimas. No dia 23 de outubro, a pequena Leide sucumbiu. A mãe da pequena Leide, Dona Lourdes, quase não conseguiu enterrar sua filha, pois uma multidão jogava pedra contra o caixão da pequena Leide. Milhares de pessoas protestavam, temendo que o corpo da menina contaminasse o solo. Ela foi sepultada apenas dias depois em um caixão de chumbo lacrado que pesava mais de 700 quilos. Um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. No meio de toda essa confusão, muitos moradores apoiavam o sepultamento nesse local. A polícia acabou com a manifestação e, com um cordão de isolamento, foi permitindo a chegada do cortejo. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era 2 vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. A menina Leide foi a segunda pessoa a morrer na história do Brasil por radiação. A primeira morreu apenas algumas horas antes. Essa garotinha foi vítima da irresponsabilidade, do desleixo, da inocência. Ela se tornou o símbolo do maior desastre radioativo da história desse país e do mundo fora de uma usina nuclear. O meu nome é Paulo Henrique e eu vou te contar com riqueza de detalhes como se deu o acidente com o Césio 137 em Goiânia. Coloca esse vídeo em tela cheia e vem comigo, porque a gente vai voltar para a Goiânia de 1987. Eu tô embora. É? Tu quer voltar pra casa? Tá com saudade do resto da família? Oh, não chora. Este lugar que você está vendo sem janelas, sem porta e o mato consumindo por completo, já foi o Instituto Radiológico de Goiânia. Ficava no coração de Goiânia, na Avenida Tocantins com a Paranaíba. Veja a situação em que ele se encontrava. Abandonado, despido, baldio. Se toda essa tragédia fosse um terremoto, e não seria absurda a comparação, afinal, os abalos dessa tragédia estremecem até os dias de hoje. Mas se tudo isso fosse literalmente um terremoto, eu diria que aí, exatamente aí, fora o epicentro. E no dia 13 de setembro de 1987, um domingo, Roberto dos Santos Alves, de 24 anos, e Wagner Mota Pereira, de 19 anos, liberaram inconscientemente essa força mortal. Eles invadiram esse prédio que não ofereceu resistência alguma, em busca de algo valioso. Na verdade, eles já sabiam o que procuravam. O Roberto já tinha encontrado a peça de chumbo, como ele disse quando foi convidar o Wagner Mota para ir buscá-la. A peça de chumbo que o Roberto dizia ter encontrado era na verdade um equipamento médico desativado de cesioterapia, que pesava mais de 400 quilos.
cientes de que tiraram uma sorte grande, se apressaram para colocarem seu tesouro em um carrinho de mão. Mas aquela tralha era pesada demais. Tentaram colocar a peça no carrinho, virando ele de lado. Não deu certo. O equipamento era tão pesado que um dos pés do carrinho quebrou. Ah, se eles tivessem desistido, tanta dor teria sido evitada. Mas como sabem, eles não desistiram. Roberto insistiu e conseguiu desprender um pedaço menor. Pesava aproximadamente 100 quilos, e este pedaço seria mais fácil de carregar. Eles não sabiam, mas estavam carregando a cápsula do Césio. Eles levaram aquela peça para a Rua 57, no centro de Goiânia. A intenção era desmontar e vender as peças para um ferro velho. Então, no quintal da mãe do Roberto, embaixo de uma mangueira, usando chaves de fenda, conseguiram romper a barreira que protegia a fonte de Césio, e foi ali o primeiro contato direto com a substância. Esta casa na Rua 57 foi demolida, recolhido todos os objetos pertencentes da família e isolaram aquele local com um concreto especial. O cimento é o mesmo até hoje e o terreno foi adquirido pelo Estado para evitar qualquer perfuração ou construção. Desde o acidente, o espaço é monitorado por técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sexta-feira, 18 de setembro de 1987. Roberto e Wagner venderam para Devaí Alves Ferreira parte das peças contaminadas do aparelho de cesioterapia, por 1.800 cruzados. Era 5 horas da tarde aproximadamente, quando a peça foi deixada no ferro velho. Nesse intervalo, entre 13 de setembro e 18 de setembro, data em que Roberto e Wagner tiraram a peça do local abandonado e venderam para Devaí, Wagner apresentou sintomas gerados pelo contato com a substância, como diarreia, tontura, inchaços e queimadura na mão. Mas voltou a trabalhar mesmo doente. Aqui um trecho do depoimento que Devaí do Ferro Velho deu para um jornalista sueco. O meu contato foi no dia 18 de setembro de 87. Eu era dono do Ferro Velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. E eu não conhecia esse rapaz ainda. Então ele me ofereceu esse chumbo, eu perguntei a quantidade que era. Ele me disse que girar em torno dos 80, 100 quilos. Aí eu disse a ele que para essa quantidade eu precisava de documentos, porque é muita coisa. Aí ele disse que sim, ele ia trazer os documentos e à tarde me levava o material. Por volta de 17 horas, ele chegou novamente no meu depósito pedindo um carrinho emprestado e alguém que trabalhasse comigo fosse buscar, que era muito pesado. Então, isso eu fiz. Emprestei o carrinho, pedi um rapaz trabalhar comigo que fosse buscar. Então eles trouxeram esse chumbo, né? E só que a cápsula, ela era um tipo queijo. Nessa altura tinha um buraquinho. Essa foi a de inox, não tem valor pra gente. Essa eu não comprei não. E o chumbo deu 98 quilos. Deu 1.800 cruzados na época. Só que onde era o Césio, que eu nem sabia que era Césio, essa eu não comprei porque eu disse que fosse de inox. E ela ficou desprezada no depósito. Infelizmente, essa cápsula não ficou desprezada. Na mesma noite do dia 18, quando Devaí voltava de um bar, ele passou pelo depósito e apagou a luz. Foi quando percebeu um brilho azulado próximo ao muro. Ele viu que o brilho vinha da cápsula que ele comprou mais cedo naquela tarde. Admirado com aquele brilho fluorescente, levou a cápsula para dentro de casa e deixou próximo à TV. Ele ficou tão fascinado por aquele pó que reluzia à noite que queria fazer uma pedra de anel com um pozinho mágico. Nos dias seguintes, várias pessoas foram ver o tal pó que brilhava no escuro, amigos, vizinhos e parentes. Para que não confundam, nessa história existem 3 irmãos que são personagens fundamentais para vocês entenderem a história. Devaí, o dono do ferro velho que comprou a peça de chumbo, Adelso, o irmão mais novo de Devaí, e Ivo, o irmão mais velho e pai da garotinha Leide. No dia 22 de setembro de 1987, uma terça-feira, Adelso foi visitar o irmão Devaí no ferro velho, e ao chegar lá, encontrou Israel e Admilson, funcionários do ferro velho, desmontando uma peça de chumbo
que Devaí comprou 4 dias atrás. Ainda encantado com o pó, Devaí mostrou o pó para Adelso, entusiasmado, e disse que iria fazer uma pedra preciosa com o pó. Adelso pegou um pouco mais de 1 grão de arroz e esfregou na mão. Ele sentiu o pó esfarelar e pediu para o irmão jogar aquilo fora, pois não tinha consistência. Adelso esfregou as mãos na tentativa de limpá-las. Vim na casa do Devaí, então ele me mostrou uma cápsula, aquele negócio que parecia um queijo, uma coisa que para ele era muito bonita, mas que felizmente para mim não tinha nenhuma beleza, porque eu vi aquilo à tarde. À tarde era muito feia, como qualquer uma outra coisa. Então ele falou, olha mano, eu acho que isso aqui vai ficar bem. Eu pus aqui na mão e fiz isso. Aí aquilo esfarinhou. Eu falei, mano, isso aqui não presta para anel não, isso aqui não vai prestar para pedra de anel, porque esfarinha não é firme, né? Não é sólida. Aí limpei as mãos, fui para casa. O brilho era tão intenso que Maria Gabriela, esposa de Devaí e a primeira vítima fatal dessa tragédia, precisava levantar de madrugada para cobrir com uma toalha ou alguma coisa para então finalmente conseguirem dormir, porque o brilho era tão forte que iluminava a casa toda. Quando Adelso foi visitar o irmão Devaí, no dia 22 de setembro, Devaí e a esposa Maria Gabriela já estavam doentes, náuseas, vômitos e mal-estar. Mas eles achavam que era uma feijoada estragada o motivo do mal-estar. 2 dias depois, no dia 24 de setembro, uma quinta-feira, foi a vez de Ivo, o outro irmão de Devaí, ir visitá-lo. Ivo também se encantou com o pó brilhante. Gostou tanto que trouxe em uma caixa de fósforo um pouco para sua filha Leide, de 6 anos. Já era noite, mas a menina ainda brincava, enquanto sua mãe preparava sua janta, ovo cozido e caldo de feijão. O pai trouxe o pó na caixinha de fósforo e deu para Leide e suas irmãs brincarem, enquanto conversava com Lourdes, a mãe de Leide, sobre a situação de seu irmão Devaí. Ele relatava que Devaí já estava caindo o cabelo, a pele estava escurecida e os dentes estavam mole. Foi quando, de repente, Lourdes se deparou que Leide estava comendo o ovo com as mãos sujas daquele pó. Sem saberem do grande perigo que aquele pó representava, Lourdes apenas retrucou que a menina não poderia comer com as mãos sujas. Em seguida, Lourdes levou a menina ao banheiro e lavou as mãos da pequena Leide, e foram assistir TV. Mal sabiam eles que poucas semanas depois eram eles que iriam estar o tempo todo na TV. Poucas horas depois, na madrugada de 25 de setembro, a pequena Leide vomitou e passou mal durante toda a madrugada. No dia 28 de setembro de 1987, Maria Gabriela, a esposa de Devaí, desconfiou que a peça que brilhava era a causadora do mal-estar. Então, junto com um funcionário do Ferro Velho, Geraldo Guilherme, pegaram um ônibus e levaram a peça reluzente para a vigilância sanitária. Geraldo carregou a peça no ombro e até hoje tem a lesão causada por isso. No dia 29 de setembro, as primeiras informações sobre o acidente começam a aparecer na TV. Dia 30 de setembro, milhares de pessoas já estavam sendo avaliadas no Estádio Olímpico. Naquela noite do dia 30 de setembro, a menina Leide se despediria de sua mãe, pois no dia seguinte, dia 1º, ela iria com o pai Ivo e mais 4 pacientes em estado grave para o Rio de Janeiro. A seguir, trago um dos relatos mais tristes e que me emocionou bastante. O trecho é retirado do livro Sobreviventes do Césio 137, da jornalista Carla Lacerda, e com a colaboração de Iago Salles. Eram 2, 3 horas da madrugada. Ouvi um barulho no portão, fiquei de olho na cama e vi pelo vitrô um ônibus da polícia bem grandão. Os últimos que faltavam pegar eram nós. Sentei na cama e comecei a chorar. Quando chegamos no Estádio Olímpico, o pessoal do exército já montava as barracas. Ela continua. Quem tinha lesão ficava no ônibus para seguir para o hospital. Da minha família, só eu e meus 4 sobrinhos pequenos desceram. Levaram o Ivo, o Lucimar, a Leide, a Aldete, o Kardec. Desci com a Leide no braço e na entrada do estádio tinha uma muretinha. Coloquei ela lá e abracei seus pés. Os técnicos da Senem voltaram a medir ela e falaram que a Leide tinha de ir. Ela subiu no ônibus e foi internada no hospital com o pai. A dona Lourdes não imaginava que seria a última vez que veria a filha. No dia 23 de outubro, a pequena Leide não resistiu aos efeitos cruéis da radiação. Faleceu poucas horas depois da primeira vítima fatal da tragédia, Maria Gabriela, esposa de Devaí.
Os 2 funcionários do ferro velho que desmontaram a peça também não resistiram, Israel e Admilson. Israel faleceu no dia 27 de outubro e Admilson no dia 28 de outubro. A única coisa que resta é a foto dela que eu tenho. Qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Leide? A minha filha, eu vi ela, parece que no dia 30. Ali no ginásio Rio Vermelho, era meia-noite, foi quando eu dei o último abraço nela. E ela saiu com o pai dela, não voltou. Já Devaí, que perdeu a esposa, a sobrinha e 2 funcionários, teve problemas com a bebida após a tragédia. Ele faleceu de cirrose em 1994, mas a imprensa não noticiou. O lado médico apontava câncer em 2 órgãos, na próstata e no esôfago. Adelson foi o único dos irmãos que não foi para o Rio. Ele ficou internado no INAPS e foi o último paciente a concluir o processo de descontaminação. Saiu de lá no dia 26 de dezembro e foi encaminhado para o abrigo Bom Samaritano, perto da rodoviária. Só foram 19,26 gramas de césio, uma quantidade que cabe facilmente em uma palma de mão bem pequena. E essa quantidade minúscula contaminou 46 casas, 50 veículos, 45 ruas, árvores, calçadas, roupas, utensílios domésticos e até animais sacrificados e viraram lixo nuclear. O césio circulou não só por Goiânia, mas também por Aparecida de Goiânia, Anápolis e Inhumas, em razão do deslocamento de pessoas contaminadas. Tudo que foi identificado com contaminação foi recolhido e armazenado em um depósito coberto por um aterro, localizado no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, e assim deve permanecer por pelo menos 300 anos. Até lá, com certeza, essa história continuará sendo lembrada. E dificilmente essa história será esquecida. Pela dimensão, afinal, mais de 112 mil pessoas foram registradas e monitoradas pela CENEM. O ponto de medição era o Estádio Olímpico Pedro Ludovico, no centro, bem próximo do local onde a cápsula foi encontrada pelos 2 catadores de recicláveis. Até as cédulas de dinheiro que circulavam na cidade passaram pela medição de radioatividade. Foram monitoradas mais de 10 milhões de cédulas. Em 68 delas, foram encontrados resíduos de césio-137. Mas, acima de tudo, essa história nunca será esquecida pelas perdas incalculáveis que essa tragédia causou e por todo o terror que os goianienses e goianos viveram. Agradeço imensamente sua companhia até aqui e te espero em alguns segundos no próximo vídeo. É só clicar em uma das opções na tela.